A ideia e o objetivo da criação dessa resolução dos atestados médicos é visando combater fraudes para permitir a verificação da autenticidade por meio de um código dentro desse sistema, desse site, dessa resolução. E também facilitar a comunicação e o acesso desse atestado médico entre empresas, empregadores, pacientes, entre os próprios médicos. Então, essa resolução traz algumas diretrizes, que é uma plataforma que se chama Atesta, CFM, que é a sigla do Conselho Federal de Medicina, onde o sistema ele é oficial para emitir e validar esses atestados médicos, tanto físicos quanto digitais. Ah, então ele vai ser emitido nesse sistema. Isso, então vamos supor, o médico fez um atestado físico. Isso. Ele vai ter que passar esse atestado pela plataforma para que ele tenha validade. Não basta ele entregar, por exemplo, o funcionário, né, a empregada, olha, aqui está o meu atestado físico. Por enquanto, ele ainda é válido e aceito, mas a partir do próximo ano, né, a gente já vai entrar de quando vai começar essa mudança, eles precisarão ser registrados todos nesse sistema, plataforma Atesta CFM, senão é um atestado que Inválido. Caramba, pode doutora. ser recusado pelo empregador, Pela pela empresa, pelo INSS, né, no caso de afastamento. Então, vai ser a plataforma oficial em que todos os atestados precisam ser registrados. E já tem uma data, doutora, para que isso passe a ter validade? Sim, a partir de março de 2025. A partir dessa data, todos os médicos precisarão se cadastrarem. Sabemos que existem muitos médicos que são pessoas idosas, às vezes com dificuldade de tecnologia, mas é como a fase, por exemplo, como advogada, enfrentei aquela transição do PJE, que é um sistema digital. Então, toda a sociedade está passando por essa modernização, essa tecnologia. E aí chegou na fase dos atestados médicos, né? Os médicos agora também vão passar por essa reestrutura e precisam se adaptar. Até março de 2025, isso passa a ser obrigatório e oficial. Então, o que pode acontecer? Existem lugares e regiões do Brasil que o acesso à internet é mais remoto, é difícil. Então, aquele médico, ele vai poder fazer o atestado físico, mas em um determinado tempo ele vai precisar registrar. Inclusive era uma das perguntas que a gente ia fazer. Na verdade, acabou de chegar uma pergunta dessa aqui. Chegou a pergunta, neste caso, se o médico esquecer de passar nessa plataforma, como será que vai funcionar? Então, terá que haver uma pressão, uma ouvidoria, um contato com a instituição, né, a clínica médica, o próprio médico, para que seja feito o registro, porque, de fato, a empresa, o empregador, só vai estar aceitando esses atestados a partir de março de 2025 se ele for registrado nesse sistema. E aí, qualquer atestado, doutora? Qualquer atestado vai ter que ser nessa plataforma? Por hora, como falamos do Conselho Federal de Medicina, são os atestados médicos. Não entra, por exemplo, odontológicos, que já são, né, assistidos por outra classe, uma outra entidade, que são os dentistas. Vai ser somente, né? Isso, por hora, só os atestados médicos que são os principais, né? Ginecologia, clínico, enfim. Caramba. E, doutora, qual que é o papel do CID, que é o diagnóstico codificado, na emissão dos atestados? Como que isso vai... Isso daí é um assunto bem interessante, porque se fala muito da privacidade quando você coloca o CID num atestado. Sim. Como que a gente vê essa parte? Porque assim, é meio... O porquê do debate, né? Porque falar, mas isso pode ser constrangedor para o trabalhador, o CID está ali. O que a doutora vê disso? A legislação, ela protege o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, então é opcional o trabalhador constar ou não aquele CID no atestado médico. E, de fato, é uma questão de foro íntimo, porque, por muitas vezes, o empregado está lidando com algumas questões emocionais, físicas, ou, enfim, de questões que são, de fato, pessoais, que ele não quer transmitir a conhecimento do empregador. Então, é um direito dele, a lei resguarda, eu acho que é super razoável.
E a partir dessa plataforma também Atesta CFM, não há necessidade, se o trabalhador não quiser, de colocar o CID. Continua sendo um dado sensível, que é opcional a ele transmitir ou não para conhecimento do empregador. Então, a lei continua, né, protegendo o trabalhador e dando para ele a escolha de colocar ou não o CID nesse atestado. Caramba, porque a gente vê... É difícil você pegar um atestado onde não se tem o CID, né? É bem difícil você... É difícil, mas acontece muito, principalmente de empregados que têm essa orientação, que não são obrigados, né, a inserir. Porque muitos não sabem, né, que é uma disposição dele que se coloque ou não. Inclusive, há muitas reclamações de empregadores, empresas nesse sentido, porque às vezes tem vários atestados médicos e não tem o CID. Aí fala, mas ele vai ter que se afastar pelo INSS, eu não vou mais ficar pagando atestado médico. Mas se não tem um CID que faz uma conexão, que os atestados sejam superior a 15 dias, quem tem que pagar de fato é o empregador, é a empresa. Agora, se tem o CID que conecta, né, em dias superiores a 15 dias, aí talvez traga ali uma questão de afastamento junto ao INSS para receber auxílio doença.